Olá, amigos! Passam de 140 anos a chegada das primeiras famílias de imigrantes italianos aqui no Brasil. E quero demonstrar a forma caótica em que viviam essas famílias que vieram por volta do ano de 1870, 1890, por aí. A grande parte chegou nesse período. E a situação em que elas viviam na serra, na mata fechada, onde as condições de sobrevivência eram as mínimas possíveis. Sou Paulo Vamos Giacomelli, eu sou bacharel em Direito, sou descendente de família italiana e peço que venha comigo. Aos que assistem a série Largados e Pelados veiculada pelo canal Discovery, irá facilmente compreender a mensagem aqui passada, pois o que difere uma situação da outra é que os imigrantes possuíam pouco de alimentos e roupa, nada mais do que isto. Tinham que se virar através da força de seu trabalho. Era isto que realmente eles possuíam, além da pobreza que era comum entre eles. Creio que situações semelhantes ocorriam com descendentes de qualquer nacionalidade, Japão, Alemanha, Polônia, etc. E desde que eram pobres e necessitavam de apoio governamental, acontecia a mesma situação. Quem não deseja uma moradia digna para viver, formar família, etc. Todos almejam, não é? E isto vale para qualquer época, presente, passada e futura. Se sabe que para os primeiros chegados à terra estranha, sempre é mais difícil a adaptação, pois tudo depende dos outros. Estima-se que a metade da população italiana migrou para outros países a partir do ano de 1860, 1870. E muitos falam até no ano de 1920, porque a Itália vivia uma grande crise social e econômica causadas pelas constantes guerras internas que girava em torno da unificação do país. Mesmo após a unificação, o descontentamento do povo continuava em face dos altos tributos cobrados, e o que o camponês produzia resultava na maior parte em imposto. E assim a Itália presenciou sua grande diáspora, a maior de todas as épocas. Veja, em torno de 1,5 milhão de italianos migraram para o Brasil, entre eles meus avós. Para os Estados Unidos, migraram cerca de 4 milhões de italianos. Como curiosidade, cerca de 3 milhões migraram para a Argentina, só que a metade acabou retornando para a Itália, diferentemente do que ocorreu no Brasil, pois aqui permaneceram o tempo todo. Pertenço à terceira geração de imigrantes italianos, mas que chegaram ao Brasil por volta de 1890. Por isso, me atenho aos que se instalaram no Brasil, no Sul, e que chegaram antes disso, e as dificuldades por serem os primeiros, que foram muito maiores, sem dúvida. Veja, chegando em Porto Alegre, esses imigrantes permaneciam lá por várias semanas até receber as terras demarcadas. E quando se deslocavam, recebiam alguns mantimentos, um facão, um machado e uma arma de fogo, que esta era para se defender dos animais ferozes. Também recebiam na oportunidade sementes para plantio. Contudo, sequer sabiam para onde estavam indo
e no trajeto via rio eram acompanhados por um emissário do governo estadual que lhe mostrava o local do lote, no meio da mata fechada, que necessariamente tinha que ser desbravada. Com a chegada no local da área, outra alternativa não restava a essas famílias, que era ficar embaixo de árvores até se adaptar e ali tomar as primeiras providências, como limpeza da área e construir um pequeno abrigo de forma rudimentar. Num momento posterior, iniciava a construção de uma pequena cabana de pau a pique, coberta com folhas de palmeira. As camas, feitas para os pais e os filhos, eram feitas com 4 paus fincados ao chão, a meio metro de altura, coberta com ervas secas, conforme relatavam as gerações desses imigrantes, que posteriormente passaram os historiadores a dispor dessas informações. Como se vê, vida sofrida, sem dúvida, e que perdurou por longo tempo. Muitas casas incendiavam em face da fogueira que era feita, e isto trouxe experiência para que, ao passar do tempo, fossem construídas as casas com a cozinha separada dos demais cômodos, como até hoje se verifica na Serra Gaúcha. Conta o historiador Júlio Lorenzoni da miséria que existia, sofrimento, angústia, mas que não desistiu, pois iu superando obstáculo por obstáculo. A vida de privações, de certa forma, já ocorria na Itália, mas a diferença é que aqui poderiam progredir com o passar do tempo e sem o regime opressor após-guerra que vivenciaram. Deixaram na Itália pequenas propriedades, deixaram parentes, mesmo assim entenderam de partir. Porém, na Itália não viviam nas matas e tiveram que aceitar isto ao chegar aqui, e com muito sacrifício e força de vontade foram aos poucos se adaptando, inclusive com os nativos da região, cuja convivência não era fácil. Veja, existia a discriminação, pode-se dizer de parte a parte, tudo envolvendo a questão cultural. Aqui o imigrante se reportava ao termo negro para se referir ao brasileiro em si, e isto fomentava situações indesejáveis. Isto é uma verdade, a verdade deve ser dita, é assim que acontecia. Já os nativos tratavam os recém-chegados com certa humilhação, pois seu modo de viver era na mata, que contrapõe a cultura da cidade. E também o viam como alguém que pudesse competir economicamente, dado o grande número de descendentes que aportavam em vários estados do país, na mesma época, e de várias nacionalidades. Aliado a tudo isto, a língua falada causava muita estranheza, sobretudo porque vinham de várias partes da Itália, onde o dialeto não era o mesmo, e pouco se entendia o que era dito. Sabiam que, chegando no Brasil, tinham que trabalhar, e as matas, espaços vazios, aos poucos, fizeram nascer as civilizações, com pequenos vilarejos, igrejas e casas de negócio. E com o passar do tempo, se constituíram em grandes empresários e ajudaram, sem dúvida, a fortalecer a economia brasileira, influindo positivamente, inclusive, na cultura do país. Com isto, penso que o esforço
que eles tiveram em chegar aqui e perseverar, creio que realmente valeu a pena. Enfim, essa é uma síntese dos momentos difíceis que passaram os primeiros habitantes italianos aqui no Brasil, especialmente na Serra Gaúcha. E quero puxar a brasa para o assado daqueles que almejam uma condição melhor de vida, que se inspirem em situações como estas, que os obstáculos estão aí para ser vencidos, não para sentar em cima, como se diz na gíria, e esperar que as coisas caiam do céu. Não. Momentos difíceis podem ser passados por cima com muita perseverança e muita força de vontade, tal como fizeram esses antepassados que, numa situação que viviam em seu país, vieram para cá e passaram a viver no início embaixo de árvores. Afinal, o mundo está franqueado aos fortes, aos que não desistem e aos que têm perseverança e que não fogem à luta e que almejam objetivos e saem mundo afora a conquistá-lo. Isto aconteceu com os bravos italianos e pode acontecer com você também. Peço que se inscreva no meu canal, põe seu like e comente, especialmente se você for descendente de italianos, tal como eu sou.